Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Eu sou a Alessane e aqui nesse canal eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, ao desenvolvimento pessoal, espiritual e também sobre lei da atração e o autoconhecimento, muito importante. Então se liga no conteúdo, vê se você tem afinidade com a minha energia e se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação às segundas, quartas e sábados, que é quando a gente compartilha vídeo novo. Deixe seus comentários, curta, compartilha toda essa história. E desde já, meu muito obrigada. Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre um texto que eu vejo repetidamente, não sei se é só na minha timeline, que diz o seguinte, o título é o seguinte: a gente se apaixona pela maneira como nos tratam. E aí eu fui ler o texto, infelizmente eu não sei o autor, mas é uma descrição assim muito simplista, dizendo que à primeira vista a gente se interessa pelos atributos físicos, pela personalidade, superficialmente, mas depois quando a gente entra em um relacionamento, o que vale mesmo, o que conta pra gente, pra determinar se nós temos o potencial de nos apaixonar ou não por aquela pessoa, é a maneira como ela nos trata. Eu acredito que é verdade, mas isso não quer dizer que a gente se apaixona por quem nos trate bem. Por exemplo, a gente se apaixona, gente, por quem a gente tem familiaridade. Agora sim, por exemplo, se fosse verdade que nós nos apaixonamos pelas pessoas que nos tratam super bem, por que muito frequentemente a gente não tá interessada naquela pessoa, homem ou mulher, que nos trata super bem, que faz todas as nossas vontades, que tá disponível 24 horas por dia, que é só a gente estalar o dedo, tá ali, e que a gente não precisa fazer esforço, a gente não precisa estar bonita, a gente não precisa estar magra, a gente não precisa estar bem arrumado, nem nada. Aquela pessoa nos aceita da maneira como nós somos, porque não tem obstáculo, é tudo muito fácil. E aí tem gente que se apaixona, claro, mas essas são pessoas bem seguras. Pra maioria de nós, a gente replica o que é familiar. E muito frequentemente, o que é familiar pra nós é que quando nós éramos crianças, às vezes a gente tinha que se esforçar pra ganhar uma atenção. Se a gente tinha muitos irmãos, por exemplo, ou se os nossos pais não eram afetuosos por qualquer razão, a gente tinha que estar se esforçando. A gente era invisível, talvez. Inclusive, antigamente se dizia isso, né? Que as crianças não tinham opinião. Eu tenho 46 anos, eu tenho uma amiga que eu já mencionei em um outro vídeo, que ela tem 70 anos e ela diz que quando ela era criança, os pais dela diziam que criança tem que ser vista, mas não ouvida. Ou seja, a criança tem que ser caladinha, então ela não pode ter voz. E aí a gente replica isso nos nossos relacionamentos. Claro que é um processo inconsciente, tá no nosso subconsciente, porque o nosso ego, ele tá programado para nos ajudar a sobreviver, e a gente sobrevive com o que é familiar. Quanto menos adversidade, quanto menos novidade, mais fácil pra gente sobreviver. O meu pai é distante, trabalha muito, não me dá atenção. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser engraçada, eu tenho que ser a palhacinha. Aí cada vez que eu faço uma palhaçada, ele ri. Ah, então isso funciona, então eu vou fazer mais. Aí eu fico sendo a boba da corte e aí o meu pai me dá atenção. Então quando eu crescer, eu vou ser engraçada e as pessoas vão dizer: ah, você é tão legal, você é tão engraçada. Aí a gente acaba replicando isso. Ou quando eu tiro uma nota super boa na minha prova de matemática, eu chego: olha, pai, eu tirei uma nota ótima na minha aula de matemática, foi a melhor da turma. Aí eu ganho um elogio. E aí a gente tem essa necessidade sempre de provar, de correr atrás. E o que acontece? A gente acaba atraindo aquela pessoa que tá um pouco inacessível, ou que a gente tem que se esforçar mais, ou que não tá ali disponível. Não é pra todo mundo, mas muito frequentemente a gente tá replicando o tipo de amor que a gente teve quando criança. Agora, eu não sei como é que funciona aí no Brasil, provavelmente não mudou muito desde a minha época. Aqui no Reino Unido é ilegal, pais não podem bater nos filhos. Mas na minha época, quando eu era criança, eu tenho 46 anos, era super normal, assim, era feio pro pai que não batia, pros pais que não batiam, porque parecia que eles eram muito moles, muito bobos, não eram muito duros com as crianças. E aí, o que a gente aprende com isso? Eu sou criança, eu tenho 5 anos de idade, eu faço qualquer coisa errada, eu apanho, né, do meu pai ou da minha mãe. E aí depois fica tudo bem, parece que não aconteceu nada. Então, aquela brutalidade, aquela violência se torna uma coisa normal e fica meio confuso pra mim. Normal entre aspas, né? Porque não é normal. Fica meio confusa. Ele me ama, ela me ama, mas ela me bate. E aí o que acontece? A gente replica esse tipo de amor que machuca na nossa adultez. Na adultez, existe essa palavra? Na nossa vida adulta.
É verdade que a gente se apaixona pela maneira como nos trata, pela maneira como as pessoas nos tratam, mas nem sempre essa maneira é boa. Num relacionamento saudável, se é que existe, né? Num relacionamento saudável, que pode ser saudável sim, o ideal é que seja saudável quando a gente tem essa awareness, né? Como é que se diz awareness? Essa consciência, essa autorreflexão, a gente desenvolve, a gente começa a se identificar. Eu, por exemplo, fui aprender em terapia, gente, depois de muito, muito tempo, que a minha necessidade, o meu incentivo, o meu impulso para estar sempre estudando, fazendo um novo curso, arrumando um outro... alguma coisa pra fazer na minha vida. Era inglês, era espanhol, era francês, era faculdade disso, era tudo que vocês possam imaginar. Fiz faculdade de letras, fiz faculdade de enfermagem, tô fazendo psicoterapia, fiz tradução, uma infinidade. Por quê? Porque cada vez que eu conseguia atingir um objetivo, as pessoas me validavam, porque fora isso, eu era invisível. Então, a maneira de eu ganhar atenção era sendo inteligente. Aí, o que eu fiz? Eu tava sempre fazendo mais uma coisa. E as pessoas dizem pra mim, ai, você é tão esforçada, você é tão inteligente, você tá sempre querendo crescer. Mas, na realidade, era uma busca incessante e infinita de pedir validação, das pessoas olharem pra mim e dizer, olha, como você é maravilhosa. Aí, a terapia muitas vezes pode nos ajudar dando essa informação sobre nós mesmos. A gente aprende a se conhecer e se observar. Então, hoje em dia, antes de me matricular num curso novo, eu me pergunto, por que eu tô fazendo isso? É pra mim mesmo? Ou eu tô querendo provar algo pra alguém? Vai fazer diferença na minha vida? É pra me melhorar? Vale a pena? Qual é o meu objetivo? Ou é pra eu ficar estressada com os meus fins de semana comprometidos? Então, tendo esse conhecimento, nem sempre o conhecimento é o suficiente. Todo mundo tem conhecimento que fumar faz mal pra saúde, mas as pessoas continuam fumando. Então, nem sempre o conhecimento sozinho vai funcionar. Às vezes a gente tá num relacionamento que sabe que não é bom pra gente, mas a gente não consegue sair. Então só o conhecimento também não ajuda. Mas a terapia nos dá esse pilar, essa força, esse guia e talvez, né, espero que você tenha um terapeuta que consiga te dar ferramentas para navegar, melhorar, crescer, para chegar num patamar que você já não precise mais replicar relacionamentos dolorosos. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu só queria refletir porque eu achei muito simplista essa conclusão de que achar que a gente sendo tratado bem vai funcionar. Quando a gente tá com uma gripezinha leve, por exemplo, aí aquela pessoa que tá ali sempre disponível, a hora que a gente quiser, é só estalar os dedos, nos convida pra sair, a gente diz, não posso, tô meio gripadinha, não vou sair hoje, não tô bem. Mas se é aquele cara ou aquela mulher que tá sempre lá num pedestal, super preocupado, que não dá bola pra gente, e ele nos liga, ou ela te liga, e você tá com aquela gripezinha, você sai correndo, você não quer saber. A gripezinha não é... A gripezinha que eu não tô falando de Covid, tá? O mal-estar não vai ser empecilho, porque... O que eu quero dizer com isso? Se fosse só nos tratar bem, a gente ficaria com a pessoa boazinha, que não requer nenhum investimento, nenhum esforço, que nos quer, nos ama, nos aceita do jeito que a gente é. Então... Não é que a gente ame, a gente caia de amor por quem nos trata bem, é por quem nos trata de maneira familiar. E muitas vezes o familiar é meio doloroso. Gente, deixem seus comentários do que vocês acharam, me contem o que vocês acharam desse vídeo. E muito obrigada por assistir. Super beijo, até a próxima!